todos bem-vindos mais uma vez ao canal Casinha Eranos. Esse canal é o canal no YouTube da Casa de Caridade e Cultura João 23, que tem a sua sede na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Hoje faremos a segunda parte sobre o nosso bate-papo sobre símbolos. Só recordando onde nós paramos a última vez, nós falamos que não é fácil você trazer uma ideia do mundo absoluto para o mundo concreto. Sempre que nós enunciarmos alguma palavra, algum substantivo, seja ele concreto ou abstrato, sempre vai haver diferenças entre eles. Então nós citamos, vamos lá, falamos do amor. Alguns pensaram várias facetas do amor, mas todas são do amor. Antes, falamos de carro, de árvore, quantas aves, quantos carros surgiram, tudo perfeito. Assim é o mundo relativo, por isso ele é relativo, não é absoluto. Falamos do amor desses seres, que é um amor muito maior, que também é um tipo de amor. E hoje vamos retomar daqui para frente então. E quando nós ouvimos uma música, apreciamos uma pintura, uma escultura, ou então lermos uma poesia, um conto, assistimos a uma peça de teatro, lemos um livro, assistimos a um filme. Todas essas atividades culturais nos transmitem um significado, ou seja, um símbolo que nos remete a estados mentais e emocionais distintos. Muitas vezes, os autores nos transportam para um êxtase ou para um estado de desencanto. Luz e sombras expressas no texto, no contexto, na melodia, nas formas, enfim, na proposta do artista. Temos aqui, por exemplo, Davi de Michelangelo. Conta uma velha história que diz que quando ele foi apresentado ao público, alguém chegou para ele e falou assim: "Parla!", e só faltava falar, tão perfeito que era. Também de Michelangelo, no teto da Capela Sistina, esse momento que ele retrata aqui, que é a criação do homem pela divindade. Ou então à direita, o nascimento de Vênus, de Botticelli. Vênus nasceu das águas, não exatamente das águas, mas das espumas das águas. Espuma já tem um pouco de ar junto com a água, que representa a materialidade, as emoções. Então uma emoção, uma materialidade mais sutil, que tem ar, que fica mais leve, que vai mais para o alto. Aí nasceu Vênus. Por outro lado, embaixo, temos de Pablo Picasso a Guernica. Do que se trata Guernica, Wagner? Guernica é o nome de uma cidade espanhola que foi atacada brutalmente pelos nazistas um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Porque nessa cidade havia muitos inimigos do general Franco, que comandava com pulso de ferro a Espanha na época, e era um aliado de Hitler. Então ele permitiu que a Luftwaffe, a aviação de guerra nazista, atacasse e destruísse a cidade. Então ele representou esse momento de dor, de dilaceração, de sofrimento, de angústia, de sangue espalhados pela cidade. Então, ao olhar o quadro, você é levado a esse sentimento que o artista traz para você. Luz e sombras, de acordo com o que nós somos dentro também. Os símbolos estão entre o mundo das ideias e o mundo das formas. Como vimos no mundo de Platão. Conectam o mundo absoluto das essências com o mundo relativo dos 5 sentidos. Conectam o metafísico ao físico. Portanto, devem ser lidos atentamente, de forma a fazer a correta relação entre o propósito da alma e o desejo do ego, entre luz e sombra. Por exemplo, ao ler uma carta de tarô ou outra forma de consulta oracular, esta carta revela um estado de interação dinâmica entre a vontade da alma e o desejo do ego, entre a luz e sombra que você tem internamente. Isso baseado na correta leitura da carta em questão, através exatamente do seu simbolismo característico da carta. Entretanto, existem alguns símbolos notáveis que são patrimônio da humanidade e estão presentes no nosso inconsciente. Chamamos esses símbolos notáveis de arquétipos. Arquétipo do grego arken, original, mais tipos, modelo. Portanto, o arquétipo é um modelo de algo que a humanidade compartilha em seu inconsciente e nos conecta com o chamado inconsciente coletivo de Jung. Carl Gustav Jung desenvolveu a compreensão dos arquétipos como atributos pertencentes a toda a humanidade e caracterizados por roupagens diferentes de acordo com cada cultura. Todos os arquétipos das diferentes culturas concorrem para uma simbologia profunda e paralela entre as civilizações.
Quando enfrentamos uma situação de estresse, por exemplo, temos duas alternativas. Alternativa A, encarar o desafio com coragem e determinação. Ou, alternativa B, fugir para um local seguro. Arquetipicamente, a alternativa A nos liga ao guerreiro brandindo a sua arma e bradando ferozmente enquanto enfrenta o seu oponente. Se optarmos pela alternativa B, ativaremos o arquétipo de proteção, que nos conecta a uma imagem de uma figura protetora, mãe ou algo similar, que nos acolhe e protege. Aqui à esquerda embaixo, no caso aqui o índio americano, é roupagem do índio americano. Mas poderia ser perfeitamente um guerreiro maia, um guerreiro da América do Sul, um guerreiro europeu, um guerreiro romano, um egípcio, um africano. A diferença é só a roupagem, mas a proposta é a mesma. Ele aceita o desafio, ele parte para cima com o desafio com toda a sua coragem. Essa é a alternativa A. Mas se for a B, você se sente acolhido, você procura a mãe ou algo similar que te acolha, te proteja. Pode ser a mãe genitora ou pode ser a terra, a Gaia. É muito comum nas diversas culturas que temos pelo planeta, e Joseph Campbell nos traz muito isso, da passagem do adolescente para a fase adulta, ou da fase infantil para a fase adulta, os jovens são retirados e colocados numa caverna, numa tenda, em algum lugar, dependendo de cada cultura, para permanecer durante 3 dias, se preparando para a nova fase que ele virá assumir na tribo, na sociedade. Esse é o ritual da passagem, onde você deixa de ser uma criança, um adolescente, passa a ser um adulto. Então é como se voltasse para dentro da Mãe Terra, Mãe Gaia, e fosse regenerado, gerado de novo, para daí você poder então ser um ser integrado à sociedade. Bacana ver isso. Joseph Campbell é muito bom de ler também. Recorremos, de acordo com a cultura em que estamos inseridos, a situações ou lugares que signifiquem aquilo que necessitamos naquele momento. Por exemplo, um lugar que significa paz e fartura é o jardim do Éden bíblico. Um lugar próximo à divindade com todas as suas prerrogativas. Essa é a imagem do jardim do Éden bíblico. Você está integrado com os outros reinos, com os animais, com as plantas. Ali a comida brota fácil para você, não há doenças, o tempo e espaço é uma outra questão praticamente inexistente. E nós recorremos a isso de uma certa forma que as religiões nos apresentam. Se nós conseguimos fazer toda a jornada aqui, nós iremos ascender a esse paraíso. Acho que cada religião o mostra de uma maneira, mas eles estão no nosso subconsciente e são arquétipos que nós carregamos. Etimologicamente, a palavra símbolo vem do grego sumbalô e do latim símbolo. E significa aquilo que, por analogia, representa ou substitui algo. Aquilo que, por sua natureza, evoca o abstrato. É disso que estamos falando até agora. Há uma outra versão sobre a origem do termo símbolo. Trata-se de uma moeda ou outro objeto bipartido, o sumbalô, que era usado posteriormente para o reconhecimento dos portadores de cada uma das partes, ou de seus representantes ou dignitários. Essa versão parece ter raízes na Grécia Antiga. É mais ou menos como o seguinte. Vamos supor, você mora em Corinto e eu moro em Tebas. Nós estamos agora na época da Guerra de Troia. Nós somos convocados para ir para a Guerra de Troia. E lá nós passamos 10 anos lutando. Vimos nossos amigos morrerem, serem feridos, vimos muita desgraça. Ficamos 10 anos entre a vida e a morte o tempo todo. E nós nos ajudamos, tanto eu quanto você. E no final de 10 anos, nós temos uma história muito profunda para passar para os nossos descendentes. Mas você volta para Corinto e eu volto para Tebas, de onde nós viemos. Isso não pode se perder. Então nós pegamos uma moeda, uma pedra e quebramos ao meio. Você leva uma parte para Corinto, eu levo uma parte para Tebas. E se um dia você me visitar ou visitar você, ou mesmo que os nossos descendentes façam isso, eles vão levar a parte da moeda e vão mostrar para a sua família, você vai mostrar para a minha, e nós vamos reconectar. Porque as nossas famílias nos receberam de volta porque nós nos ajudamos aqui. Nós passamos por tudo isso junto. É uma maneira de eternizar isso através de um símbolo. Eternizar a amizade, a fraternidade, que nos fez voltar para as famílias. Interessante, bonito, né? A palavra arquétipo também tem etimologia grega. Arquétipo vem do grego arquétipon, que significa modelo de seres criados, padrão, exemplo,
algo como um tipo ou padrão criado há muito tempo. Arken significa velho, original, tipos, modelo, padrão. Como dito anteriormente, na psicologia junguiana, são imagens do inconsciente coletivo e fazem parte do patrimônio comum a toda a humanidade, embora às vezes, ou quase sempre, com roupagens distintas. Tanto o símbolo quanto o arquétipo representam uma parte importante a ser lida e interpretada, mas ganham força e vida através dos mitos. O termo mito é de origem grega também. Mito significa narrar, contar, anunciar. Portanto, o mito é a narrativa da manifestação dos símbolos e dos arquétipos. O mito narra simbolicamente a origem da vida, do universo, das divindades do seu panteão, dos animais, das doenças, das pragas, das venturas e desventuras da figura central, figura humana, o herói. Enfim, o mito é a vestimenta dos símbolos. Aqui embaixo alguns mitos que nos trazem muito ensinamento. Embaixo à esquerda, Dédalo e Ícaro, que eram arquitetos na ilha de Creta, eles queriam sair da ilha de Creta. Então, o que eles fizeram? Fizeram asas e colaram as asas no seu corpo com cera. Mas Dédalo, o pai, falou para Ícaro, não se aproxime muito do sol, porque com o calor ele vai derreter a cera e nós vamos cair. Acontece que, jovem Ícaro, não entendendo o que o pai passou, resolveu se aventurar próximo ao sol. Resultado, o sol derreteu a sua cera que prendia e ele caiu. Nós tiramos vários símbolos. Ouvir os mais velhos, seguir os conselhos, não se aproximar demais do sol de uma vez só, faça isso aos poucos, para que você possa se acostumar com a luz. Aqui, Medusa e sua cabeça e cabelos de serpente, aquele ser que rastejava. Ao ser degolada, o que sai da cabeça dela? Pégasus, o cavalo alado, que segue para o céu, que voa voos mais altos. É isso que nós queremos, é a nossa alma na busca de sair do estado rasteiro para uma consciência mais elevada. Temos aqui o deus dos mares, que bloqueou, ou por ter sido desafiado por Odisseu, fez com que, ao sair da ilha de Troia para chegar à ilha de Ítaca, demorasse mais 10 anos. Por quê? Porque desafiou os deuses. Ele falou que ele não precisaria mais dos deuses, porque ele era muito inteligente. Tem que passar mais 10 anos aprendendo que além de inteligência tem que ter também humildade. À esquerda, aqui no final, Hércules matando o leão de Nemé dentro da caverna. É dentro da sua caverna que você mata a fera que há em você. Mata não, você domina a fera que há em você, que no caso é o ego. Para que você, o ser inteligente, o homem, possa enxergar e vivenciar a luz. Novamente Platão e o mundo das ideias. Os símbolos e os arquétipos conectam o abstrato e o concreto. Eles fazem a ligação, os símbolos e os arquétipos, através dos mitos, que é a vestimenta, que vai conectar o mundo absoluto, o mundo das ideias, o mundo relativo, das formas, dos sentidos. E aí nós temos a frase de novo, que vem do Evangelho Gnóstico Filipe. A verdade não vem ao mundo nua, mas envolta em símbolos. E o mito traz a vestimenta dos símbolos e dos arquétipos para ser lido e compreendido, fazendo ligação do plano físico com o plano metafísico. Citando o mitólogo americano Joseph Campbell, que nos traz uma visão do mito como algo pertencente a toda a humanidade através de suas imperdíveis obras literárias. O que diz Campbell? O mito é um sonho público e o sonho é um mito privado. Vou repetir. O mito é um sonho público e o sonho é um mito privado. Medite um pouco sobre isso. A profundidade que conecta exatamente o mundo relativo com o mundo abstrato. Ou ainda o mitólogo romeno naturalizado americano, Mircea Eliade, cuja obra chama a atenção para a necessidade de sacralizar a vida pela vivência do mito, ou seja, relativizar o humano na busca do divino através da interpretação e da vivência dos mitos. O que nos diz Eliade? O mito está vivo no sentido que fornece os modelos para a conduta humana, conferido por isso mesmo significado e valor à existência. Olha a profundidade disso. E aqui embaixo uma foto de Jung com Eliade. Isso foi no Círculo de Eranos, que
começou a existir por volta de 1933 era um encontro de pessoas desse nível, desse naipe de pensadores que discutiam sobre arte, filosofia, religiosidade, espiritualidade e tudo mais, sempre na busca de exatamente estabelecer pontes e não alargar os abismos já existentes. Eu confesso a vocês que eu queria ser uma abelhinha, uma mosquinha para estar ali nesse momento, ouvindo o que esses caras conversavam. Fantástico. Também de Mircea Eliade. Nessa fórmula sumária, poderíamos dizer que, ao viver os mitos, saímos do tempo profano, cronológico, ingressando num tempo qualitativamente diferente, um tempo sagrado, ao mesmo tempo primordial e indefinidamente recuperável. Você que faz meditação com uma certa constância, você que se permite fazer o contato com o seu ser interior com uma certa constância, você que gosta de uma leitura, de ouvir músicas que elevam a sua alma, tenta conectar ou conecta você com o superior, conecta ao mundo físico, com o metafísico. A hora que você percebe, passou 1 hora, 2 horas, ou até mais, você nem percebeu. Por quê? Porque você ingressa num mundo que não é esse mundo aqui, está no mundo abstrato. Portanto, o tempo não é mais cronológico. É um tempo que não está sujeito a como nós enxergamos o tempo aqui no nosso mundo relativo. É isso que Mircea Eliade quer trazer para nós. Podemos verificar, através das afirmações desses dois importantes mitólogos, que, de forma geral, esquecemos de reler os mitos e, portanto, sermos capazes de captar as mensagens contidas nestes que nos conectam ao absoluto. É o que falta para nós. Conexão conosco mesmo. O filósofo grego Aristóteles dizia que tudo o que há no mito, o herói, o anti-herói, os mestres e os monstros, os lugares onde se passa o mito, as armas e as virtudes, enfim, tudo o que se manifesta no mito é tão somente a imagem de um elemento só, você. Quando se lê o mito, é a leitura de si mesmo. Logo, o mito é a leitura ou a narrativa de seus próprios símbolos e arquétipos, se revelando a sua consciência através do autoconhecimento. Por isso que a gente lê só na superfície os sinais que nós temos no dia a dia, não basta. Nós entendemos que os símbolos são coisas que não devem ser devidamente valorizadas? Não, nós estamos enganados. Nós precisamos sim entender, lê-los com mais profundidade, porque eles falam conosco o tempo todo. Por quê? O universo é inteligente. Lembra o primeiro princípio hermético? O universo é mental. Então, o universo já existe, ele é inteligente, você faz parte dele, mas você precisa fazer a sua parte, se reconectar. Através de quê? Da sua própria alma. Essa jornada, a jornada heróica, também falamos aqui, que a consciência humana deve realizar nos dois sentidos, físico para metafísico, metafísico para físico, permitindo-se ler e reler a si próprio. Fazer a releitura de sua própria alma na busca do conhece a ti mesmo, postulado do templo de Apolo em Delfos, na Grécia Antiga, era o oráculo consultado por reis, nobres e plebeus que, comumente, não compreendiam a frase estampada logo na entrada do templo, que era o quê? Conhece a ti mesmo e assim conhecerás os deuses do universo. Todos buscavam respostas imediatas por questões rasteiras, mas a grande resposta já estava logo no frontão de entrada. Só tem um caminho, conhece a ti mesmo e assim, e só assim conhecerás os deuses do universo. E como conhecer a si mesmo? Qual ou quais as atitudes que nos conectam à essência? A resposta está na máxima do templo de Apolo em Delfos. Reconhecer a si mesmo como parte integrante da essência divina e, gradativamente, não fazendo como Ícaro, vai direto ao sol, você não é capaz disso. Como nos diz Mircea Eliade, sacralizar o profano, tornando-se pontífice de sua própria existência até o casamento alquímico, que é a junção da alma humana e relativa com o espírito criador e absoluto. Isso certamente não se consegue no barulho ou no murmurinho do ego e da sociedade materialista, mas sim na introspecção, na meditação cotidiana, ainda que por poucos minutos, mas que seja cotidiana. Para nos conhecermos o bastante, precisamos ouvir a nossa voz interior, sem, no entanto, desprezar a voz exterior. Lembramos que o universo é inteligente e conversa conosco o tempo todo, ou ele ao menos tenta, através do seu idioma, os símbolos,
Isso está em Mateus 13, 16 e 17. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. O que está mais profundo nas palavras do mestre. Parafraseando Osho, que é o pseudônimo de Rajneesh Chandramohan Jain, um mestre hindu incompreendido por alguns, ou até por muitos aqui no Ocidente. Osho, ele adotou esse pseudônimo Osho, que vem do japonês, significa sacerdote budista encarregado de um templo. Que templo que ele é encarregado? O próprio templo dele. Dizia Osho, algum dia, torturado pela realidade externa, desesperado por ter visto tudo e encontrado nada, você está fadado a olhar para dentro. Vou repetir. Algum dia, torturado pela realidade externa, desesperado por ter visto tudo e encontrado nada, você estará fadado a olhar para dentro. Aí sim você vai entender que o projeto foi feito para você vir para dentro, para se iluminar, para depois fazer a conexão. O caminho é a harmonia. Contudo, a consonância deve acontecer de dentro para fora. Algo exterior pode ser e provavelmente será o convite para o despertar interior. Lembra-se, no início da jornada do herói, há um convite do iniciador para que o herói comece a jornada. Por essa razão, vivemos em sociedade, para que possamos ser luz para os nossos semelhantes e eles nos iluminarem recíproca e fraternalmente. A física nos ensina que ondas da mesma frequência, qualidade, pensamentos e emoções, podemos entender também assim, se somam, criando uma onda ainda mais abrangente, realizando o ciclo virtuoso. A física diz o seguinte, quando há duas ondas que são da mesma frequência, ao se encontrar, elas se somam, elas aumentam a sua crista. Isso traz mais energia. Isso também pode acontecer e acontece com os nossos pensamentos e as nossas emoções, que são ondas. Sintetizando, então, os símbolos e arquétipos se comunicam com o nosso consciente através dos mitos, que é a vestimenta dos símbolos e arquétipos. Os mitos, como nos revela Aristóteles, referem-se unicamente a nós e a nossa realidade metafísica, ou seja, é como se os símbolos e os arquétipos falassem diretamente conosco sobre nós mesmos através dos mitos. E os três juntos, símbolos, arquétipos e mitos, fazem a correlação entre o mundo abstrato e o mundo concreto, para que realizemos os rituais consagrados por nossa própria alma, vivendo os ritos, capítulos do ritual, com a presença integral da consciência. Podemos chamar isso de evolução da consciência ou expansão da consciência. Este caminho passa por sabermos ler e diferenciar aquilo que é verdadeiramente revelador e aquilo que é imposição, quer do nosso ego ou do ego da sociedade. Assumir esse papel de protagonista da própria consciência é o primeiro passo para o autoconhecimento e o vir a ser o pontífice da vida que nos foi confiada pelo Criador. Lembrando então das 4 verdades que o Buda Gautama nos deixou. O homem sofre por ser apegado demais. É possível cessar o ciclo de sofrimento. De que maneira? Deixando de ser apegado àquilo que não lhe convém na senda de autoeliminação. Pegue o que é seu, não aquilo que te oferece e não é seu. Devemos estar atentos para o fato de sermos parte integrante de um universo inteligente. Primeiro princípio hermético, tudo é mente, o universo é mental. Cabe-nos o correto esforço para fazermos parte integralmente dessa mente. Esse esforço passa pela correta interpretação dos símbolos que nos cercam e nos refazem o convite para essa vida integral, pois, como nos disse o Cristo, vós sois deuses. Isso está em João 10:34, mas também no Velho Testamento, Salmos 82:6. Quando seremos ou agiremos de fato como deuses que somos em essência? Somente quando realizarmos em nós a harmonia que enxergamos na natureza e no incomensurável cosmos. Esse é o retorno à casa, à origem, proferido por todas as religiões, entretanto realizado internamente por cada um de nós. Sim, existe uma ordem, uma harmonia. Você imagina, por exemplo, só o nosso sistema solar. O Sol e os planetas em torno do Sol. Cada um tem a sua translação, que é o movimento em torno do eixo, que é o próprio Sol, e a sua rotação, sobre o seu próprio eixo. Cada rotação dá o dia e a noite de cada planeta. Então tem uma velocidade. Você imagine se um dos planetas, por exemplo, Marte, resolve acelerar ou atrasar o seu movimento. Ou resolve, ao invés de girar para um lado, girar para o outro. Ele vai comprometer toda a harmonia
que existe no sistema solar. Todo o sistema solar vai ao caos, vai se desmanchar. Então, se existe harmonia lá fora, por que nós não espelhamos essa harmonia aqui dentro? O que está faltando? Então, chegamos mais uma vez ao final dessa nossa conversa. Espero ter contribuído para que todos nós possamos realizar essa construção de pontes entre a nossa consciência relativa e a nossa consciência absoluta. Eu quero agradecer a todos por permanecerem até o final e pedir mais uma vez que ajude na divulgação do nosso canal, para que mais pessoas façam parte desse processo de construir pontes e não alargar os abismos já existentes. Então nos ajude a divulgar o canal, a divulgar essa ideia de fraternidade e vivenciar de fato esse momento. Profunda gratidão. Namastê.